Louvado seja o Senhor pela oportunidade que temos nesta noite de adorá-lo em espírito e verdade. A palavra nos diz em Isaías, capítulo 45, verso 8: Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produz a salvação, e juntamente com ela brode a justiça. Eu, o Senhor, as criei. O Senhor nosso Deus é Criador. O Senhor nosso Deus é o único que merece toda honra, glória e louvor. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento de culto. Te suplicamos, ó Pai, que as nossas vidas sejam um bálsamo, Senhor, para refletir, ó Deus, esse aroma suave que redunda das nossas orações para a glória do teu nome. Ó Senhor, que tu aceites a nossa adoração, que tu permita, Senhor, que cada vida aqui neste momento seja tocada pela tua palavra e assim, ó Deus, possamos reconhecer os teus feitos sobre nós, pois digna de aceitação é a tua palavra e é ela que nos mantém com ânimo, com força e com vigor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em espírito de adoração, cantemos o hino 350 dos nossos hinários. Celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer, vida eterna, nos vieste conceder. Abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus, ilumina nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Oh, concede os belos frutos que esta instrução produz, e gozamos alegria, vida e luz. Amém. Sejamos conduzidos neste momento de contrição por meio da leitura da Palavra de Deus no Salmo 125, pelo nosso irmão presbítero Edson. Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade.
Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Cantemos o hino 144 dos nossos hinários, Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Oremos com o presbítero Edson de forma representativa, confessando a Deus o nosso pecado, pedindo que o Senhor mude a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes em relação a Ele. Amantíssimo Deus, que tem nos dado vida em Cristo Jesus, diante de Ti nos colocamos, ó Pai amado, arrependido dos nossos maus feitos diante de Ti. Te pedimos, ó Deus, que venha nos perdoar os pecados estes, ó Pai amado, que tem cheirado mal as Tuas santas e benditas narinas. Rogamos, ó Deus, o Teu perdão e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos auxiliar para que possamos, ó Deus, nos achegar mais a Ti e fazer o que agrada o Teu coração. No nome daquele que é sobre todo o nome, Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Agora sejamos conduzidos no momento de louvor pelo nosso irmão Diácono Gabriel. Façamos a leitura do Salmo 106, versículo 1.
Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cantemos ao Senhor com alegria nos nossos corações, cânticos espirituais. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, mas só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda
toda a terra e céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oremos com nosso irmão Diácono Gabriel, pedindo as bênçãos do Senhor para a ministração da Palavra de Deus por meio do nosso pastor, Reverendo Rogério. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque podemos estar reunidos neste momento para render culto a Ti, Senhor. Venha, Senhor, estar abençoando o pregador desta noite, que ele possa, Senhor, vir e falar das Tuas Santas Escrituras e que possamos, Senhor, ao findar deste momento, compreender melhor a Ti, Senhor. Sairmos daqui edificados, Senhor, e sabendo que rendemos um culto da melhor maneira possível para Ti, Senhor, para render glória, Senhor, e louvor a Ti.
Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Saúde a amada igreja com a graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do nosso momento de adoração, contrição, louvor, agora vamos então nos edificar na palavra de Deus. E hoje vamos meditar no texto de Pedro, Epístola de Pedro, na sua segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, dos versos 16 ao 21. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos 16 ao 21, com o tema A Bíblia é a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Hoje, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, então nós vamos nos centrar nesta verdade. No mundo em que vivemos, onde tudo é colocado em dúvida, e a Bíblia sempre tem sido alvo de críticas, alvo para que ela seja desacreditada, destruída. Aliás, este projeto humano de fazer com que a Bíblia seja varrida da face da terra não é novidade. Muitos reis e imperadores no passado se levantaram, chefes de Estado se levantaram para, em nome de um Estado ateu, varrerem a Bíblia de suas culturas, de seus territórios. Entretanto, bem nós sabemos que a história da Igreja, através dos séculos, sempre sofreu perseguições e a Bíblia Sagrada sempre fora preservada, não por homens inteligentes, embora o fossem, mas antes de tudo, pela soberania de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e nós, como crentes, realmente temos muitos textos sobre os quais poderíamos refletir para nos assegurarmos mais e mais desta verdade. Mas hoje, sendo o dia da Bíblia, faço alusão a este texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 ao 21, para nós então nos aprofundarmos neste tema. A Bíblia é a palavra de Deus. Dentre muitos outros textos, certamente, mas vamos aqui dialogar com Pedro, com Paulo, na sua epístola aos Romanos, e depois novamente com Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo. Então teremos assim, além desse texto base, dois textos que servirão de apoio para este tema. A Bíblia é a palavra de Deus. Versos 16 ao 21 nós vamos tratar então, como sempre fazemos, em três divisões. Versos 16 e 18, depois trataremos o versículo 19 em conjunto com Romanos 15 e 4, e por último, a última sessão, os versos 20 e 21, também em paralelo com 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, diz assim a Escritura Sagrada: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, versos 16 ao 18, pontuamos a palavra, o verbo, a palavra encarnada, confirmada pela voz do Pai. A palavra, o verbo, assim referido por João, como nós abordamos no domingo passado, e o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e aqui então nós pontuamos a palavra encarnada, confirmada pela voz do Pai. E estes versículos então, ele vem como base
de defesa daquilo que os apóstolos vinham ensinando à igreja. E veja que já no primeiro século, então, havia uma discussão sobre a veracidade daquilo que se ensinava. Então, como não é corrente entre os homens que alguém ressuscite dentre os mortos, certamente a maior dúvida estava sobre a pessoa de Cristo. E daí então Pedro se levantar e trazer esta palavra de estímulo e de fundamentação para a fé dos ouvintes da igreja a quem ele se dirigia. Por isso então, Pedro diz: não vos demos a conhecer Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Certamente as fábulas, elas são engenhosamente inventadas. Para quem conhece as fábulas de Esopo, onde ele tece ali ideias com ensinos morais voltados para as crianças, para os adultos, onde os bichos falam, etc. Fábulas. Então estavam comparando a realidade do Cristo glorificado a uma história engenhosamente inventada, comparando então a fábulas. E Pedro então se levanta e diz: não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Do que Pedro está falando? O que ele, Pedro e os demais testemunharam? Do que eles foram testemunhas oculares? Certamente, quando Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, fala a respeito da ressurreição de Cristo, ali Paulo diz: Jesus não apareceu para meia dúzia, 10, 15 pessoas, mas para mais de 500 pessoas, que naquele momento em que Paulo escrevia aos Coríntios, mais ou menos entre o ano 48 e o ano 50, Paulo ali diz: a maioria ainda vive, embora alguns já tenham morrido, a maioria ainda vive. Ou seja, aqueles que testemunharam ocularmente o Cristo ressuscitado, glorificado, que esteve com os seus por um espaço de 40 dias, ensinando, estimulando, e Jesus aparecia, e da mesma forma como aparecia, ele se ausentava no poder do Espírito. Então Pedro diz: nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele está falando deste poder que Jesus tem de estar presente, se ausentar, sem que ninguém lhe abra a porta ou feche a porta. Ele simplesmente se manifesta em sua majestade. Basta olhar os evangelhos de como Cristo apareceu a eles no mar da Galileia, e quando Pedro o reconheceu, imediatamente se lançou ao mar para o encontro do seu mestre na praia. É o Senhor. Pedro estava lá, e ele está dizendo: nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Pedro não apenas viu Cristo ressurreto, glorificado, mas também ele estava lá junto com os demais quando Jesus foi assunto, recebido nos céus, quando uma nuvem o encobriu. É disto que ele está falando. Eu vi, está dizendo Pedro, e não somente ele, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, mas 500 pessoas estavam ali e presenciaram Jesus ressurreto, que num espaço de 40 dias ensinava os seus discípulos, estimulava os seus discípulos, encorajava os seus discípulos. Notemos bem então, no verso 17 e 18: pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta palavra Deus Pai disse com respeito ao Filho, e os discípulos a ouviram. E foi Jesus quem disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por amor de vocês. Porque Jesus tinha consciência de que ele era Filho de Deus, que
Quem não tinha consciência e até hoje não tem é a humanidade. Mas aqueles discípulos ouviram a voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Também João Batista, no momento em que ele batiza Jesus, a voz também se manifesta ali. Em momentos pontuais, a voz fala, Deus fala. Numa voz em que as pessoas não têm para onde olhar. Se olha para cima, para baixo, para o lado, porque é uma voz equalizada, que vem de todas as direções, é a voz de Deus. É a voz de Deus. E Pedro está defendendo, porque se Jesus não é Deus, a Bíblia não é Bíblia. A Bíblia não é sagrada, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. Então tudo está encadeado, tudo está ligado, a centralidade é Jesus. E por causa dele temos Gênesis ao Apocalipse. E por causa dele nós temos a Escritura Sagrada como lâmpada para os pés, como diz o Salmo 119, verso 105. Lâmpada, veja o hebraísmo, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. A ideia é de iluminar o caminho. Então luz e lâmpada é uma palavra só, é um termo só, é uma verdade só. E o hebraísmo faz isto, usa sinônimos para dar elegância ao texto. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Céus e firmamento é uma coisa só, mas dá elegância à mensagem que quer transmitir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. E a palavra é Cristo, ele é o verbo encarnado. Por isso então, ao defender a palavra de Deus, Pedro começa por onde realmente deveria começar. Não poderia ser diferente. Ele começa pelo Filho, dando autenticidade ao Filho, dando divindade ao Filho, conferindo, melhor dizendo, não dando, mas conferindo divindade ao Filho, porque nós devemos reconhecê-lo como Deus encarnado, como Deus entre nós, como Deus conosco, Jesus Cristo. Daí então, o verso 19, agora que nós vamos tratar isoladamente, que diz: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Agora, faça um paralelo comigo em Romanos 15, versículo 4, e se você atentar para o que diz esta parte de Paulo aos Romanos, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O homem pode ter muitas formas de se consolar: amor da mãe, amor da esposa, abraço dos filhos, carinho de alguém, um bom jantar, um bom banho, uma boa cama, um lugar para sossegar e estar sossegado. Mas nada pode substituir o consolo que as Escrituras traz ao coração atribulado, ao homem que precisa se encontrar com Deus. É pelas Escrituras que nós nos encontramos com Deus. Por isso então, quando lemos o verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, Pedro está vinculando a voz à pessoa de Cristo, e nesse sentido ao cumprimento do que os profetas disseram em Cristo, que realmente, na plenitude dos tempos, Deus suscitaria um varão dentre o povo que seria semelhante a Moisés. Semelhante, não igual, mas semelhante. E temos então
em Romanos 4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Está falando do Antigo Testamento, mesmo porque o Novo Testamento ainda não existe. Ainda não existe porque está sendo escrito. O Novo Testamento será formado a partir do 2º século. Então o ambiente todo da igreja que nasce está dentro de tudo aquilo que tinha-se pelas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. E ele diz o que então? Pelo Espírito de Deus: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E agora voltando aqui então para o verso 19 da Epístola de Pedro, no seu capítulo 1, segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 19. A conclusão de que a palavra profética estava confirmada. O seu poder de irradiar a luz nas trevas. Isto se dá pela fé. Pedro diz: fazeis bem em atendê-la. E fazeis bem em atendê-la. Confirmada a palavra profética. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. É uma atitude de fé. Essa estrela d'alva, que faz alusão a uma estrela própria da manhã, e quando ela surge, realmente o dia vem raiando, mas não para ali. Vai clareando e clareando, e cada vez mais uma alusão para aquele que se achega a Cristo e terá sua vida iluminada, afastado das trevas de sua ignorância, de seu estado de pecado. A Bíblia é a palavra de Deus. Chama o homem para esta luz, cuja luz é a própria Bíblia Sagrada. E em seu sentido mais pleno, na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o Verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus encarnada. Não foi à toa que Jesus Cristo disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Evangelho segundo João encontramos. Portanto, avançando para a parte final, versos 20 e 21. E nesses versículos 20 e 21 faremos um paralelo com 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Mas aqui temos, nos versos 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus. Certamente você já teve, se não teve, provavelmente terá, uma abordagem com respeito à Bíblia em que alguém se levanta e diz: a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? Esse tipo de colocação, ela parece assim inocente, mas não é. Ela vem carregada de um pensamento para destruir aqueles que acolhem a Bíblia como palavra de Deus e fala assim: a que extremo se chega quando se querem desacreditar a Bíblia? Dizem assim: mas em Mateus 4 não é o Satanás falando com Jesus? Se é o Satanás falando com Jesus, então não é palavra de Deus, é palavra do Satanás. É o Satanás que está falando. Soa como infantil, mas não é infantil. Eles procuram infantilizar a Bíblia Sagrada como que dizendo: acredita na Bíblia Sagrada como quem acredita em Saci Pererê, em mula sem cabeça, ou em qualquer história da mitologia grega, por exemplo. Não.
Nós temos exatamente em nosso coração da forma como Pedro defende, como Pedro lança base para a fé nas Escrituras Sagradas. Crer nas Escrituras Sagradas como palavra de Deus. Então, quando alguém diz, a Bíblia tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, nunca se embrenhe por este caminho, nunca queira trilhar por este caminho, nessa discussão sem fruto. É inócuo. A Bíblia é a palavra de Deus com todas as interpolações, né? Com todos os escritos modernos apresentados, com todas as colocações para facilitar encontrar o texto, os subtítulos, com tudo isto, nós reconhecemos a Bíblia Sagrada como palavra de Deus. Era necessário que Deus se comunicasse com o homem mediante as expressões humanas, mesmo porque não entenderíamos uma linguagem que fosse celestial. Então Deus se condescendeu e trouxe sua revelação numa linguagem que pudéssemos entendê-lo. Do contrário, teríamos um enigma em que jamais poderíamos decifrar. Porém, Deus se revelou a nós com palavras de homens, com palavras humanas, com linguagem humana, valendo-se inclusive de elementos da cultura humana, do seu próprio povo hebreu ou dos povos vizinhos. Deus, na sua santa sabedoria, se revelou, valendo-se de homens santos. De homens santos. E estes homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que eu faço um paralelo com 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Neste texto, a Bíblia Sagrada diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Este é o intento da Escritura Sagrada. O ordenamento jurídico das nações, que tem como base o direito romano, que tem como base a filosofia grega, jamais poderão sobrepujar em sabedoria o que a Escritura ensina a respeito do relacionamento humano, quer no âmbito de família, quer no âmbito de Estado. Jamais. Jamais alguém tecerá uma máxima que seja maior do que aquilo que Jesus já nos ensinou, ou do que aquilo que os profetas já haviam escrito e que Jesus resumiu. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. E quando se diz toda a lei, refere-se à lei de Deus, mas eu vou dizer aqui, para além da lei de Deus, mesmo a lei dos homens, a lei dos homens não consegue ultrapassar o que Jesus ensinou. Não há como. A excelência da sabedoria se encerra no que Jesus ensinou. Os homens reproduzem o que Jesus diz, com outros termos, mas não dão crédito de que tiraram da Escritura Sagrada tais princípios de justiça, de equidade, de fraternidade, de solidariedade, o que nome que queira dar. Na Bíblia Sagrada nós temos a justiça, o amor, a equidade, a solidariedade, a fraternidade, tudo aquilo que as nações dizem ser basilar para a vida comum, a Bíblia Sagrada já se antecipou em muito. A paz, em muito. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quem aprende, evita.
Evita o caminho que lhe traga prejuízos. Mas ela também serve para repreensão. Porque caso erre, ela repreende para que a pessoa volte ao caminho. Então ela também é apta para repreender, fazer a pessoa ver que errou e se voltar para Deus, se emendar em seus caminhos. Mas também ela é apta para a correção, que, embora a repreensão esteja ali como um ato corretivo, repreende quem ainda intenta fazer, e ela vem e corrige quem já fez o ato falho. Corrige e também educa para a justiça. Com que propósito? Para que o homem de Deus seja perfeito. E aqui não é uma hipérbole, é a vontade de Deus mesmo, que o homem seja perfeito, não mais ou menos, porque um homem mais ou menos é uma caricatura de Deus. Nem eu nem você fomos postos por Deus nesta vida para honrarmos a Jesus feito caricaturas, mas para que sejamos perfeitos. E esta perfeição vem pela palavra de Deus, ao aprendermos, ao praticarmos, ao vivenciarmos o que a Bíblia Sagrada nos ensina. E por isso que diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ninguém pode praticar a Bíblia Sagrada e desembocar numa maldade para com o próximo. É impossível. A Bíblia Sagrada nos impele para a prática do bem. E bem no seu sentido mais pleno, porque todo bem procede de Deus. Por isso que vem com a bênção de Deus. Por isso que vem como boa semente. E por isso que é legítimo quando nós oramos, Senhor, abençoe a obra das nossas mãos, quando feitas em Deus, quando feitas em Cristo, quando feitas pela palavra, no cumprimento da palavra. E assim encerramos o saber necessário, os versículos 20 ao 21. O saber necessário. Deus revelou sua palavra mediante as pessoas que Ele escolheu e consagrou para esse propósito. Então temos autores sacros, temos profetas, evangelistas, autores anônimos, como Hebreus, como o livro de Esther, autores anônimos, mas são livros sagrados, como o livro de Jó. O livro de Jó. Jó foi para a glória sem saber que sua história fora escrita para a humanidade e seria ele o paradigma da fé. E aqui temos então o saber necessário. O homem que não conhece as Escrituras Sagradas, ele está fadado ao fracasso nesta vida presente e à condenação de inferno para além morte. Isto é o que a Bíblia Sagrada ensina e é isso que nós acreditamos. Por fim, palavras conclusivas. As Escrituras Sagradas, do livro de Gênesis ao Apocalipse, revelam o plano de redenção de Deus para o pecador. Jesus Cristo é o tema central de toda a Escritura e é o objeto do amor de Deus. E também, objeto do amor de Deus é a humanidade redimida em Cristo, seu Filho. A igreja, parte integrante destes que se arrependeram de seus pecados e se apegaram a Cristo e o confessam como seu Senhor e Salvador. Deus, em Cristo Jesus, confirmou toda a palavra profética, para que tenhamos esperança, tanto para a vida presente, como para a vida eterna. A palavra de Deus nos consola, ela é tudo para nós. É ela que nos vivifica, que nos encoraja, que nos anima, ela que nos abre a porta para o conhecimento da pessoa de Deus e o pleno perdão que Ele dá àqueles que sinceramente o buscam, porque Ele conhece
todo aquele que o busca. Como diz o Salmo 9, verso 10. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Assim, Deus nos abençoe neste dia da Bíblia, que nós nos apeguemos com mais firmeza às palavras ouvidas, à Bíblia Sagrada. Que assim Deus nos faça crer e também pregar, evangelizar, compartilhar este texto sagrado com aqueles que ainda não têm conhecimento, para que neles também irradie essa luz bendita que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino 232 dos nossos inários, Pequena Vila de Belém. Pequena vila de Belém, repousa em teu dormir, enquanto os astros lá no céu estão a refugir. Porém nas tuas trevas resplende eterna luz, incomparável, divinal, nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, vós anjos proclamai as boas novas lá dos céus, e a Deus louvores dai. Estrelas matutinas em hinos de louvor, aos anjos e homens proclamai de Deus o eterno amor. O dom glorioso divinal nenhum estrondo faz, assim aos homens o Senhor concede a graça e paz. Sereno e sem alarde vem ele ao mundo assim, trazendo aos homens redenção, amor e paz sem fim. Vem morar nos corações, divino Rei Jesus, e faz-os entrever no céu visões de tua luz. Ali proclamam anjos de Deus o amor fiel. Ó, vem Senhor, aqui reina, eterno Emanuel. Amém. Oremos. Pai amado, nós agradecemos pela Tua Palavra, que é viva e eficaz. A Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor preservou por séculos, por milênios, o Senhor tem preservado, para que chegasse até nós como ela é, verdadeira e santa. Uma luz que brilha nos nossos corações, para que tenhamos, ó Deus, o consolo das Escrituras e esperança, ó Pai, para a vida presente e para a vida futura, quando o Senhor vier nos buscar para o nosso encontro com o Senhor nos céus. Até lá,
guarda-nos, ó Deus, do inimigo. Livra-nos, ó Deus, da dúvida e dá-nos, ó Deus, a certeza de que o Senhor, mediante a Tua palavra, tem nos abençoado, haverá de nos abençoar e nos fortalecer para o cumprimento do Teu propósito em nossas vidas e para a vida, ó Deus, de todo aquele que em Cristo crê. Oramos em nome e por amor de Jesus, suplicando que Tu estejas abençoando as famílias, ó Deus, neste final de ano, especialmente aquelas que estão lutando contra esta enfermidade que aí está, dando, ó Deus, a Tua cura, dando, ó Deus, o Teu consolo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e da Tua igreja, tenha misericórdia do país onde estamos, tenha misericórdia da humanidade, ó Deus, decaída. Assim, ó Deus, ministre a Tua misericórdia e a igreja esteja sempre pronta, ó Deus, a interceder por todo aquele que busca, por todo aquele que clama, que nós estejamos, ó Deus, engrossando as fileiras daqueles que intercedem junto a Ti, junto ao Teu trono de graça, por aqueles, ó Deus, que sofrem. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e em todo lugar, agora e sempre. Amém. Jesus.